Atos capítulo 5, a partir do verso 12. A leitura desse texto ela é autoexplicativa. Então eu vou fazer toda a leitura e depois eu vou apenas colocar as aplicações do que está no texto, porque nós já temos o cenário. Então ouça com atenção e com fé a leitura da palavra do Senhor e acompanhe na sua Bíblia. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tantos homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-lo. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens,
perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Essa é uma história, como Lucas já tem feito desde o primeiro, uma história extraordinária. Mais um relato fantástico do que acontecia na igreja. A igreja do Senhor Jesus, que começou lá em Atos, no início do capítulo, foi preparada por Cristo Jesus e iniciada em Atos 2, ela recebe por parte de Lucas, que é um grande historiador, um grande contador de história, uma narrativa muito brilhante, uma narrativa em que ele alterna entre contar o que acontecia na vida interna da igreja e contar o que acontecia na vida pública da igreja. E ele vai nos envolvendo nessa narrativa. Ele começa falando como eles viviam internamente, depois ele mostra a repercussão deles e da vida deles do lado de fora, especialmente quando Pedro e João dizem para aquele homem coxo lá na Porta Formosa: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós damos a você, em nome de Jesus, levante e ande. Isso vem perseguição, e novamente Lucas se volta para a vida interna da igreja, a igreja em oração, pedindo que o Senhor dê intrepidez para que eles continuem anunciando. E essa vida desses homens, centrada no Evangelho, é um misto daquilo que se faz no privado como igreja e daquilo que se faz publicamente. E então novamente Lucas se volta para um cenário interno, mostra que havia uma comunhão profunda naquela igreja, e que Deus zelava dessa comunhão, tanto que ao tentar mentir a Deus e a quebrar a comunhão que havia dentro da igreja, Ananias e Safira foram feridos pelo próprio Deus. E então novamente Lucas se volta para fora e mostra que enquanto essas coisas aconteciam na igreja, o povo ia tendo admiração, e a vida dos apóstolos e daquela igreja ia gerando um impacto profundo do lado de fora, porque as pessoas ouviam aquela mensagem que era pregada por Pedro e pelos apóstolos, e essa mensagem atingia em cheio o peito deles, o coração deles. Eles eram quebrantados. Lá na entrada do templo, não do lado de dentro do templo, mas no pórtico de Salomão, havia uma reunião, acredito que diária, onde Pedro expunha o que de Jesus ele tinha recebido, explicava o Evangelho, explicava o Antigo Testamento à luz das mensagens que ele mesmo ouviu do Senhor Jesus. E muitos homens e mulheres iam sendo agregados à igreja, o Senhor ia convertendo os corações. E essa multidão já era uma multidão muito numerosa. Se você lembrar do capítulo 2 e depois do capítulo 4, você vai ver que só em termos de homens, eles já eram muito mais do que 8.000. Porque 3.000 foram na primeira e 5.000 na segunda, depois daquela pregação do dia em que o homem coxo se levantou. E agora Lucas diz que muito mais homens e mulheres foram agregados à igreja. Então aquela igreja já era uma igreja de milhares, que se reuniam diariamente para ouvir a pregação do Evangelho. Mas não só isso acontecia, milagres aconteciam. O texto diz que o Espírito Santo estava na vida destes homens, foi outorgado a eles, eles estavam cheios do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus validava o ministério daqueles apóstolos, de tal maneira que aqueles homens oravam e as pessoas eram curadas. Como toda a comunidade, como todo ser humano que gosta de criar um pouco de misticismo, as pessoas começaram a acreditar que podiam entrar em contato com a alma de Pedro, apenas colocando-se no rumo da sombra dele. O texto não diz que quem estava ali debaixo da sombra era curado, mas o texto diz que todas as pessoas que eram trazidas a Pedro e aos apóstolos, estes eram curados. E é óbvio que no meio disso as histórias começaram a correr, e alguns começaram a dizer: nós podemos conhecer esse poder de Pedro, basta que você deixe que a sombra dele passe sobre você. E eu não duvido que, crendo no poder de Deus, algumas pessoas apenas ouviram, ou talvez viram de longe Pedro orando e foram curadas, porque havia poder do Espírito de Deus na vida daqueles homens. Mas a vida dessa igreja não foi só flores, muito pelo contrário. Essa igreja enfrentou uma dura repressão. E o texto que nós lemos hoje, ele começa com essa vida pública e com o impacto dos apóstolos na vida pública lá em Jerusalém, através desses milagres, esses sinais que Deus fazia por meio deles. Mas o texto que nós lemos também fala
de um julgamento que aconteceu lá no Sinédrio, por conta exatamente de Pedro e João se negarem a obedecer o que eles já tinham sido orientados lá no capítulo 4 a fazer. Lá no capítulo 4, depois da cura do coxo na Porta Formosa, o Sinédrio disse para eles que eles parassem de pregar, porque senão eles seriam mortos, eles seriam dissipados, aquela religião ia ser encerrada. Mas eles continuam a pregar, e muitos milagres e sinais acontecem, e a igreja cresce. E então novamente o Sinédrio se reúne e manda prender a Pedro e a João. E novamente eles começam a insistentemente dizer e ordenar para que eles não pregassem mais. Nós lemos o texto e vimos que uma das tentativas foi prendê-los num cárcere. Eles foram presos de fato, mas durante a noite o Senhor enviou um anjo, e esse anjo abriu o cárcere e deu uma ordem muito expressa para eles: vocês vão voltar para o pórtico de Salomão e vocês vão continuar pregando o evangelho lá. E então eles saem dali no meio da madrugada e eles não vão para casa, eles vão para o pórtico de Salomão e eles voltam a pregar. Na manhã seguinte, o guardião do templo manda trazer, fala que os soldados deviam trazer de novo ao Sinédrio os apóstolos que estavam presos. E então eles vão lá e encontram tudo intacto, a porta fechada, os centuriões que estavam ali guardando a entrada do cárcere estavam ali no lugar. E aí, aconteceu alguma novidade durante a noite? Nada, está tudo silencioso lá dentro. Mas quando eles abrem a porta, aonde estão? Eles não estão lá. E eles relatam isso ao chefe do Sinédrio, que fica embasbacado com aquela situação, e de repente chega um outro grupo dizendo assim: vocês não mandaram prender os apóstolos? Eles estão lá no templo pregando. E eu imagino a cara de espanto que os membros do Sinédrio ficaram. Mandaram trazer, mas havia uma multidão, provavelmente umas 10.000 pessoas lá no pórtico de Salomão. E então eles não podiam usar de truculência nem de violência. Então trazem com educação, aquela educação assim: vamos lá, e trazem eles de volta para o Sinédrio. E chegando lá, os anciãos dizem para eles: nós não falamos para vocês que vocês não pregassem mais. Nós não dizemos para vocês, não alertamos vocês que vocês parassem de falar deste homem. O que vocês estão fazendo na realidade é insistentemente disseminar essa seita, essa religião de vocês. E o pior, este homem foi julgado e foi condenado por nós, e vocês estão tentando colocar o sangue dele sobre as nossas costas. Vejam que de bobo não tinha ninguém lá naquele Sinédrio. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo, e eles sabiam muito bem o que o sucesso do evangelho significava para eles. E então Pedro faz uma declaração fantástica e diz para eles: olha, eu quero que vocês saibam que nós não estamos nem um pouco preocupados em obedecer vocês, porque a nós importa obedecer ao Senhor e não aos homens. E aí ele começa, Pedro não perde nenhuma oportunidade, já começa a pregar: porque esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou como príncipe e salvador, e é esse Jesus que nós anunciamos, é esse Jesus que nós pregamos, e vocês não vão poder deter essa mensagem. E então os membros do Sinédrio ficaram enfurecidos com aquilo, e o desejo deles era matar aqueles apóstolos. E aí um sábio, um estudioso da lei, um homem de renome, um homem importante, nós vamos ver mais sobre ele, essa figura voltará a aparecer um pouco adiante. Gamaliel se dirige ao Sinédrio e diz para eles o seguinte: olha, vamos fazer uma leitura da história. Há pouco tempo atrás surgiu aí um Messias, um suposto Messias, Teudas. Ele arrumou mais ou menos uns 400 seguidores. Nós o matamos. E o que aconteceu? Os seus seguidores logo se dissiparam. Depois teve Judas de Nazaré, Judas o Messias. Eles imaginavam, e o povo de Judeu vivia esperando e correndo atrás de alguém que dizia ser o Messias. Muito bem, o que aconteceu com esse Judas, que não é o Judas Iscariotes, por favor, não é o Judas Iscariotes, mas é um Judas que arrumou seguidores. Depois que ele morreu, que ele foi assassinado por se levantar uma religião paralela ao judaísmo, ele foi morto, e o que aconteceu? Os seus seguidores se dissiparam. Então vejam só, vamos fazer uma leitura da história. O líder dessa religião é Jesus, nós o matamos. O que vai acontecer agora? Naturalmente esse povo vai dissipar.
E é óbvio que Gamaliel estava sendo prudente aqui, por quê? Porque com o tanto de tempo que já havia passado da morte do Senhor Jesus, já era para aquela seita ter se dissipado. Mas o que aconteceu foi o contrário disso. Aquela religião cresceu, e aquela religião estava se tornando a religião predominante em Jerusalém. Então Gamaliel disse para eles: olha, é melhor a gente ser prudente, porque se o que esses homens estiverem fazendo não for algo vindo de Deus, logo essa religião vai se dissolver. Agora, se for, não há nada que nós possamos fazer para detê-la. E pior, se nós tentarmos fazer alguma coisa, nós seremos encontrados como lutando contra Deus. Mas ainda assim eles são tão maus que ao invés de simplesmente soltar Pedro e João, eles primeiro mandam surrar os dois, para depois soltá-los. E aí você pode pensar assim: poxa vida, os apóstolos devem ter ficado tristes, né? Deus os livrou do cárcere, mas no outro dia permite que eles tomem uma bela de uma surra. E qual que é a declaração que eles fazem? Lucas diz que eles ficaram felizes e gratos a Deus por poderem se tornar participantes daquele sofrimento, por serem participantes da obra de Cristo, inclusive sofrendo em nome de Jesus, sofrendo afrontas por causa do nome de Jesus. E o versículo 42 diz que eles não se amedrontaram e não desistiram, mas eles simplesmente continuaram todos os dias no templo e de casa em casa, não cessando de ensinar e de pregar a Cristo Jesus. Este é o testemunho desta igreja para nós. O que eu posso dizer sobre isso e o que esse texto nos chama a considerar? Primeiro, o tema desse texto para nós é: a igreja é um projeto eterno e não vai falir jamais. Vamos pensar um pouquinho nos nossos projetos. Lembra dos projetos que nós fazemos no dia 31? Ou pelo menos que nós promulgamos no dia 31 de dezembro? E aí nós imaginamos: olha, esse ano eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. A grande maioria desses projetos não dura até o mês de maio, e a gente acaba abandonando no começo. Mas vamos pensar em projetos maiores. Lembram dos projetos que são implementados no nosso país? Você pode pensar, por exemplo, do projeto do Plano Real. Todo mundo imaginava que ia durar para sempre. E o que a gente está vendo nas últimas semanas é exatamente que alguém conseguiu estragar um bom plano, um bom projeto. E infelizmente, parece que a coisa vai muito mal. Mas vamos pensar num plano ainda maior. Os Estados Unidos tentaram ser durante muitas décadas a grande potência mundial e tentaram mandar no mundo, e de certa forma eles conseguiram, porque culturalmente parece que, especialmente nós latinos, adoramos imitar os Estados Unidos, adoramos viajar para lá, adoramos comprar as coisas deles, nós quase que veneramos os norte-americanos. E não é só aqui. Se você for para a Ásia também, muitos países, como por exemplo a Coreia, eu tive a oportunidade de conhecer, eles veneram americanos. Mas esse projeto já foi um projeto que deu novamente com os burros na água, porque com o mundo globalizado, os Estados Unidos deixou de ser a única influência sobre o mundo. Mas vamos pensar um pouco antes. Um pouco antes, a Alemanha teve a presunção de querer dominar toda a Europa e de expandir o seu reino, um reino ariano, um reino de pessoas superiores. E embora eles tenham tido muito poder e tenham feito muitas coisas, eles também faliram. E se você lembrar antes, você vai lembrar que Roma tinha o projeto de estabelecer um governo de hegemonia sobre todo o mundo. E de fato eles conseguiram durante muitos séculos. Mas eles também caíram. Antes deles a Grécia, antes deles o Império Medo-Persa, antes deles Nabucodonosor com a Babilônia, antes deles a Assíria. O fato é que existem projetos gigantescos no mundo, desde que o mundo é mundo, e esses projetos todos falham. Mas Lucas está descrevendo um projeto que não acaba, um projeto que não pode ser detido, um projeto que não fale. E o nome desse projeto é a Igreja do Senhor Jesus. E então eu gostaria de dizer dois aspectos sobre uma vida centrada no Evangelho que nós não podemos deixar de considerar sobre esse prisma. Primeiro, igreja é um projeto de Deus, e os projetos de Deus nunca serão frustrados. Ontem eu tive o privilégio de dizer isso para aqueles jovens lá. Nada pode frustrar os projetos de Deus. A gente pode passar por momentos de declínio e momentos difíceis, em que talvez reste apenas um remanescente fiel. Mas uma vida centrada no Evangelho é uma vida que sabe, que declara e que sustenta
que aquele que nos mantém de pé é o Senhor, aquele que mantém a igreja viva é o Senhor, Ele zela pela igreja. O poder da igreja está exatamente em a igreja ter dentro dela pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus e que buscam o poder do Espírito Santo de Deus. O que realiza as obras é o Espírito através dos homens, e os homens fazem em nome de Jesus, e essa igreja nunca quebra. E uma vida centrada no Evangelho sabe que este plano é um plano de Deus. Então essa ideia, por exemplo, de desigrejados é uma ideia antibíblica, porque a igreja nunca deixará de prevalecer. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, nada atenta contra a igreja. O Senhor Jesus disse: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. A igreja é plano do Senhor. Se você pensar em Israel, Israel passou por momentos dramáticos, e a igreja do Senhor Jesus também passou. Israel passou momentos, como nós falamos de manhã, em que restaram apenas 4 pessoas fiéis ao Senhor. Nos dias de Jesus, você tem um grupo extremamente reduzido. Você tem a família de Jesus, e você tem alguns pastores que ainda criam na promessa de um Messias. A religião toda tinha afundado, por causa das constantes invasões e da mistura com outras religiões, e do abandono a Deus e o apego às tradições, fizeram com que aquele povo servisse muito mais às tradições e ao próprio templo do que ao Senhor Jesus, do que ao Senhor Deus. Na época da reforma, Deus levantou alguns homens, entre eles Lutero, exatamente porque toda a igreja tinha se afastado daquele que é o centro da igreja. Mas Deus usou um homem, e depois mais 2 ou 3, e depois mais 1 dúzia e 2 dúzias, para resgatar a sua igreja, porque a igreja é um plano, é um projeto eterno de Deus. E todos aqueles que têm sua vida centrada no Evangelho sabem que a igreja é importante na vida, na conduta, no crescimento, no amadurecimento de cada um de nós. Eu não posso abrir mão da igreja, porque a igreja é o plano mestre do Senhor. E eu posso sim e devo me alegrar com o privilégio de participar dela. Eu devo lembrar que dentro dessa igreja o Senhor me deu uma missão, e como missão eu devo pregar o Evangelho. Foi isso que o anjo disse para Pedro lá dentro do cárcere, e para João: olha, nós estamos soltando vocês, mas não é para vocês irem sair de férias não, vocês estão sendo soltos para voltar lá para o templo e continuar pregando. Por que nós estamos na igreja aqui hoje? Por que Deus nos dá o privilégio de pertencer à igreja? Não é para nós tirarmos uma colônia de férias desse mundo, passarmos aqui 2 ou 3 horas refrescando a nossa mente. É 2, 3 horas aqui nos preparando para quê? Para voltarmos para o pórtico de Salomão e anunciarmos o Evangelho. O seu pórtico de Salomão pode ser num bairro aqui, pode ser no local do seu trabalho, o meu é num outro lugar, mas cada um de nós tem uma tarefa do Senhor como igreja, que é a tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus. E nós não precisamos ter medo disso fracassar, porque quem governa esse projeto e quem é dono desse projeto é Deus. E nada vai acabar com esse projeto. Por conta dos últimos caminhos da política do nosso país, muita gente, às vezes amedrontada, diz: olha, a igreja vai sofrer. O que será que vai acontecer com a igreja? Eu digo para vocês, não vai acontecer nada de mal com a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus, porque a igreja é projeto de Deus. E se nós tivermos que sofrer algum tipo de retaliação, com certeza isso será para o bem do Evangelho. Com certeza isso redundará em glória para Cristo Jesus. Então, se eu estou de fato em Cristo Jesus, eu devo saber que a igreja é um projeto eterno de Deus. E é para nós um privilégio fazer parte da igreja. E nós devemos trabalhar como Cristo quis que aqueles irmãos lá trabalhassem, como o Espírito capacitou aqueles crentes lá em Atos a trabalhar. E nós devemos trabalhar também. Essa é a primeira verdade. A igreja é um projeto eterno de Deus. Ninguém pode atrapalhar esse projeto. A segunda verdade desse texto para nós, e concluindo, o fato da igreja ser um projeto eterno de Deus não significa que ela não vai enfrentar resistência. Muito pelo contrário, ela enfrentará. Mas a resistência deste mundo contra a igreja, ou a resistência da igreja contra a própria igreja do Senhor Jesus, jamais deve ter poder de nos fazer parar. Ou seja,
O fato de haver resistência contra a igreja não pode parar você e nem pode me parar. E por que é preciso falar isso e firmar esse ponto? Porque infelizmente nós temos um monte de justificativo para não fazer mais nada na igreja. Eu ouço constantemente, às vezes eu mesmo cometo esse pecado e falo isso. Não vou fazer mais nada. Tudo que a gente faz, alguém vai lá e atrapalha, outro vai lá e critica, e tudo que você vai fazer, alguém fala, não vai dar certo. E tudo que você vai fazer, levanta uma meia dúzia para boicotar o que você está fazendo. E às vezes a gente fica com essa sensação, não vou fazer mais. E olha, estudando esse texto eu me envergonhei por às vezes pensar assim. Porque Pedro e João não receberam críticas apenas. Eles foram presos e depois que decidiram soltá-los na segunda prisão, deram uma surra antes de mandar embora. Eu falei, tá bom, eu não apanhei de ninguém ainda, ninguém me bateu, então tá bom. Enquanto ninguém te der uma chicotada, continua. E quando alguém te der, a gente precisa fazer aquela declaração de Pedro: que bom poder sofrer pelo nome de Jesus. Já pensou? Isso é fé, isso é um coração cheio do Espírito de Deus. Irmãos, quem foi que disse que ia ser fácil? Quem foi que disse que não haveria problema? Se você está aqui hoje, de repente pela primeira vez, e ouvindo essas palavras pela primeira vez, porque você resolveu vir à igreja, deixa eu dizer para você, não acredite nesse evangelho fácil que muita gente prega por aí, que se você vir para Cristo, se você entregar sua vida a Cristo, sua vida vai virar um mar de rosa. Eu afirmo para você, não vai, nesta vida aqui não. Eu afirmo para você, primeiro, você vai ter a certeza e a convicção de que no dia que os teus olhos se fecharem sobre esta terra, neste mesmo dia você será levado para a glória, e você terá a eternidade inteira para curtir uma vida sem problema. Lá sim. E eu posso afirmar que você vai, porque quem garante é o sangue de Cristo Jesus. Foi o sacrifício de Cristo, não são as suas obras e nem as minhas, mas são as obras de Cristo. Mas eu afirmo para você que enquanto você estiver sobre essa terra, você receberá uma dura missão, uma missão difícil porque você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que falar contra aquilo que é a corrente de uma sociedade humanista como a nossa e egoísta. Uma sociedade que é autossuficiente e que endeusa o próprio homem. Você vai ter que pregar para eles, você vai ter que dizer para eles que eles estão errados. Que esta vida autossuficiente leva ao inferno. Que o homem não é o centro do universo, não é o centro da história, e que o propósito da vida do homem não é o próprio homem, nem a felicidade dele, mas o propósito de toda a vida humana é a glória de Deus. E isso te coloca na contramão deste mundo. Então você vai ter problemas. Mas eu digo para você, estar com Cristo é infinitamente melhor do que desfrutar de qualquer prazer transitório desta vida. E então eu quero dizer para você, não se assuste com o que o pastor está dizendo nesta noite, olhando para esse texto. Melhor é sermos presos para vermos um anjo nos soltar. Melhor é sermos surrados para aprendermos e para tentarmos entender um pouquinho do sofrimento que Jesus recebeu em nosso lugar, do que vivermos uma vida complacente com este mundo, tranquila e sem problemas, mas tão somente reduzida a 70, 80 anos, como lemos no começo, e depois enfrentar a eternidade, o para sempre, num castigo eterno, no lago de fogo e enxofre. Eu não quero isso para a minha vida. E eu não quero isso para a vida dos outros também. E a igreja não pode desejar isso para ninguém. Por isso que a igreja nunca pode parar, nunca pode desistir. Ela tem que continuar, ela tem que insistir, ela tem que lutar, ela tem que voltar para o pórtico de Salomão, ela precisa anunciar, ela não pode se trancar dentro das quatro paredes, mas ela precisa ir para o lado de fora. Tem resistência? Então vamos enfrentar a resistência no nome do Senhor, capacitados pelo Espírito de Deus. Pastor, mas nós não estamos enfrentando resistência, a nossa vida está muito boa. A nossa resistência, eu diria para vocês, que a nossa resistência hoje no Brasil é exatamente a vida muito boa. Foi a vida muito boa que afastou muita gente da igreja. Foi a vida excessivamente confortável que fez com que muita gente se desanimasse em vir para esses bancos duros e passar aqui 1h30, 2 horas, ouvindo alguém falar, cantando e fazendo alguma coisa assim. Foi a vida muito confortável que me fez achar que eu não preciso priorizar Deus, eu preciso só curtir o que Deus me dá. Então vamos, como dizia o Tiaguinho, vamos curtir. Não é essa curtição que os filhos de Deus devem desejar. A igreja enfrenta sim oposição neste mundo, sempre enfrentou e sempre enfrentará.
Mas nada, absolutamente nada é justificativa para nós pararmos, irmãos. Nada é justificativo para nós pararmos de trabalhar com os nossos filhos. Nada é justificativo para nós pararmos de trabalhar com os adolescentes. Nada é justificativo para nós pararmos de insistir com os nossos jovens. Nada é justificativo para você que é mais velho dizer: olha, eu já fiz muito pela igreja, agora chegou a minha vez de parar. Nada é justificativo para nós como pais desejarmos agora tirar férias e largarmos a igreja para os mais novos, eles que tomam em conta. Nada é justificativo, eles precisam de referência, eles precisam do seu esforço, eles precisam da sua palavra de sabedoria. Nós precisamos pregar porque o mundo precisa do evangelho, o mundo precisa de luz, o mundo precisa de sal, e os apóstolos estavam convencidos disso, e nada os parava. E sabe qual era a confiança deles? A confiança deles é: a igreja é um projeto eterno de Deus, podem se levantar contra nós o quanto quiserem, porque nada vai deter a igreja. Eu queria dizer para você hoje, encerrando, nem os meus planos pessoais, nem os teus projetos pessoais vão deter a igreja. Eles podem, durante algum tempo, eles podem talvez iludir você, enganar você, eles podem te colocar num outro rumo, mas Deus vai trazer você de volta para o centro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a melhor coisa é poder estar no centro da vontade de Deus. Melhor coisa é estar servindo ao Senhor. Melhor coisa é servir ao Senhor com compromisso, com dedicação. Melhor coisa é entregar nossa vida completamente ao Senhor, é viver para Ele. Você não tem chance de fracassar. Por quê? Porque quem cuida desse projeto é Deus. Tem investimento melhor na vida do que um investimento como esse? Um investimento que é garantido por Deus. Não é a bolsa que garante, não é a seguradora que garante, não são os especialistas em economia que garantem o seu sucesso. Quem garante é Deus. O projeto dele não vai falhar, o plano dele não vai se frustrar. Então todos nós temos a chance de fazer um bom investimento na nossa vida, o melhor de todos. Ou podemos continuar procrastinando aquilo que deve ser o centro da nossa vida e nos envolver com a busca por patrimônio, a busca por dinheiro, a busca por sucesso, a busca por poder, a busca por influência. Nós podemos nos envolver com todas essas coisas, mas eu garanto para você, em algum momento você vai se frustrar com isso. Porque de fato o único projeto debaixo do sol que jamais vai frustrar ninguém é a igreja do Senhor Jesus. Ainda que ela passe algumas vezes por um momento de declínio, ainda que você seja o último remanescente, ainda assim você tem a garantia do Senhor de sucesso. Um projeto eterno que jamais acabará, que jamais se encerrará, que não vai falhar, que não vai falir. Desafios que servem para nos animar e não para nos fazer parar. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade hoje. Eu sei que como igreja todos nós estamos de alguma maneira enfrentando uma dificuldade e talvez até desanimados com alguma coisa. A minha oração hoje é que o Senhor nos anime e que, olhando para a vida desses apóstolos, nós percebamos que nós não sofremos nada ainda, irmãos. Nós não tivemos nada de oposição ainda. Nós somos ainda crianças nesse campo do enfrentamento. Mas Deus quer que nós cresçamos nisso. É hora de regaçarmos as nossas mangas, porque o anjo do Senhor diz: volta para o pórtico de Salomão, vai pregar o Evangelho. E o Novo Testamento sempre termina uma grande mensagem, uma grande lição, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Volta para o pórtico de Salomão e vai falar do Evangelho, porque quem garante essa empreitada é o Senhor.